Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, 16 de junho, é a respeito de um texto fantástico que eu li nesta manhã e eu gostaria de compartilhar com você, que trata do perigo das práticas judaizantes nas igrejas. Eu queria comentar sobre esse texto aqui com vocês. Não sei o nome do autor, mas falou profundamente comigo. Bom, o perigo das práticas judaizantes nas igrejas. Nós sabemos que a história da igreja, ela sempre foi marcada por ataques extremos externos e internos também. Se por um lado o mundo ele tenta sufocar a fé cristã com perseguições e secularismo, por outro lado o inimigo tenta corromper a pureza do evangelho dentro das congregações. E uma das formas, meus irmãos, mais sutis de corrupção espiritual é a infiltração de práticas judaizantes que buscam impor elementos da antiga aliança como se ainda fossem necessárias ou necessários à vida cristã. O perigo das práticas judaizantes nas igrejas, o primeiro problema é o problema do judaísmo cerimonial no cristianismo. A gente sabe que no primeiro século, o apóstolo Paulo ele enfrentou a mesma questão. Alguns falsos profetas ou alguns falsos mestres, eles insistiam que os cristãos gentios, eles deveriam guardar a lei de Moisés, inclusive a circuncisão, festas judaicas, alimentos cerimoniais. Naquela ocasião, o apóstolo respondeu da seguinte forma, e de maneira muito contundente, lá em Gálatas capítulo 2, verso 16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Assim, meus irmãos, o retorno às práticas judaicas não era apenas uma questão de costume, mas uma negação prática da suficiência de Cristo. Quando alguém insiste em trazer elementos cerimoniais do judaísmo para dentro da igreja, ainda com aparência de aprofundamento espiritual, está minimizando a cruz, voltando às sombras daquilo que já foi cumprido em Cristo. Basta ler Colossenses 2, 16 e 17. A segunda questão do perigo das práticas judaizantes no cristianismo é em relação ao erro de muitas igrejas hoje, como é o caso dessa igreja aqui. Eu passei de frente e me deparei com aquele grande monumento. Talvez deveria estar lá uma cruz, seria mais prático, né? Embora a cruz é uma fase de Cristo, assim como a manjedoura foi uma fase de Cristo. A cruz também foi uma fase. Cristo não está mais na cruz. E nem o sepulcro, ele também não está lá, né? Então ainda tem muita gente procurando Cristo dentre os mortos. Ele não está lá, ele está lá sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, o ancião de dias, o nosso Deus eterno. O perigo de muitas igrejas hoje, o erro de muitas igrejas hoje. Infelizmente, no Brasil, observa-se um crescente movimento de igrejas que resgatam elementos da antiga aliança, tocam chofar, como se isso tivesse algum poder espiritual, vestem talit, como se fosse um manto de unção, realizam festas judaicas como obrigatórias, buscam raízes hebraicas em detrimento da simplicidade do evangelho e até impõem alimentos ou jejuns baseados na lei mosaica. Essas práticas, meus irmãos, elas podem parecer inofensivas, mas escondem um grave perigo: conduzir a igreja à escravidão da lei. Exatamente isso. Paulo foi categórico ao escrever Gálatas, capítulo 3, 1 e 2. Ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A tentativa de viver hoje como Israel do Antigo Testamento é uma rejeição da nova aliança estabelecida no sangue de Cristo, Lucas 22:20. O terceiro ponto é que Cristo é o cumprimento da lei. E é fundamental entender que a lei cerimonial e todas as sombras do Antigo Testamento apontam para Cristo. O autor de Hebreus declara, Hebreus 10:1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, pode aperfeiçoar os que a ela se chegam. Todos os símbolos, festas, sacrifícios e rituais tinham como finalidade preparar o caminho para a vida do Cordeiro, ou a vinda do Cordeiro de Deus. Agora que Cristo veio, continuar praticando tais sombras como se fossem necessárias, sinto muito, mas é desonrar o cumprimento da promessa. É trocar a realidade pela sombra. E quarto e último lugar, o perigo das práticas judaizantes na igreja cristã, evangélica, diz respeito à questão de o chamado apostólico à liberdade cristã. Porque em Gálatas 5:1, a igreja ela foi chamada para viver na liberdade do evangelho. Paulo escreve, entre aspas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Repito, Gálatas 5:1. Então qualquer igreja que reintroduz elementos cerimoniais judaicos está na prática colocando sobre os ombros do povo de Deus um fardo que Cristo já removeu. Tentando reconstruir o véu que a cruz já rasgou, tentando reconstruir aquilo que a manifestação, a obra da cruz destruiu, derrubou. Essa volta à escravidão não produz verdadeira santidade, mas aparência de piedade. As práticas judaizantes nas igrejas brasileiras, elas são um sinal de que muitos não compreenderam a centralidade de Cristo e a suficiência do Evangelho. O Novo Testamento, ele não condena conhecer o Antigo, nem estudar as festas judaicas como aprendizado histórico, tipológico, profético, sim. Mas o problema surge quando essas práticas são impostas como meio de bênçãos, espiritualidade ou salvação. O apóstolo resume bem a questão escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Finalmente, a igreja deve permanecer firme no evangelho puro e simples de Cristo, sem acréscimos humanos, sem tradições judaizantes, sem legalismos que obscurecem a graça. A única base de nossa fé é Cristo, crucificado e ressurreto, suficiente para salvar, justificar e santificar o pecador e para futuramente glorificar os santos. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Não entenda, você que é dessa igreja, os pastores de lá, não entenda como uma agressão, mas é o que diz a palavra de Deus. Com muito amor eu trago essa exortação tanto para os líderes desta igreja ou de outras, como também os seus membros, a sentar com os seus pastores e
e conversar sobre essas questões. Que Deus te abençoe. Hoje, 16 de junho, Alexandre, aqui, direto de Montes Claros. Um beijo no coração. Deus abençoe.